Olá, eu sou Rildo Sobral e este é o canal Citologia Oncótica. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre a fase pré-analítica do exame Papa Nicolau. No vídeo de hoje nós abordaremos aspectos que devem ser observados antes do início da coleta para garantir bons resultados. E também responderemos uma pergunta bastante frequente: o que relatar? O que deve ser informado ao citologista antes do início da coleta? Não são raras as vezes que nós, os citologistas, identificamos nos esfregaços problemas relacionados a um preparo inadequado do ambiente ou do transporte ou ainda do acolhimento da paciente. Que pontos devem ser observados antes do início da coleta para que o resultado do exame seja condizente com o quadro clínico que a paciente apresenta? Vamos ao microscópio? Nesta imagem, nós vemos células escamosas com um núcleo aumentado, muitos neutrófilos ao fundo, um esfregaço inflamatório, e observamos essas estruturas aqui, longilíneas, que na verdade são pseudohifas de Cândida. Observamos ainda aqui a presença de bacilos, lactobacilos, e uma célula com um quadro que nós podemos definir próximo da paraqueratose. Uma célula pequena com núcleo tendendo ao picnótico, A célula também apresentando no citoplasma características orangiofílicas. É um quadro próprio do processo inflamatório. Então, nós estamos diante de um processo inflamatório verdadeiro. O paciente estava portando uma candidíase. Nessa pseudohifa aqui, a gente observa até um brotamento, um processo de esporulação. Então, este campo ele é representativo de um quadro de candidíase vulvovaginal. Nesta outra imagem, nós observamos também uma quantidade enorme de fungos. São pseudohifas que estão recobrindo o esfregaço. A fixação não foi adequada, ou esta lâmina ela não foi acondicionada adequadamente, ou ainda houve falha no processo de transporte. Este esfregaço está comprometido. Como você pode notar, as células escamosas elas apresentam uma alteração na sua afinidade tintorial, ocasionada possivelmente pela presença desses fungos que são fungos de ambiente. Não são fungos representativos de um quadro patológico da mulher. Um dos problemas dessa situação é que a paciente poderia estar portando uma candidíase, que no caso aqui fica bastante complicado de ser observada em decorrência da presença desses outros fungos. Também a dificuldade de perceber o processo inflamatório pela alteração da afinidade tintorial das células. Então, um dos pontos mais importantes a serem observados antes do início da coleta são exatamente os fixadores, os materiais e utensílios de coleta. Observar principalmente as datas de validade, observar se existe uma quantidade suficiente para a coleta, garantir que não vai haver perda do material coletado por falta de fixador, e lembrar que o processo de fixação ele pode se dar usando tanto o fixador spray, hoje muito comum,
Mas também a fixação pode ocorrer em álcool, acima de 95%, imergir a lâmina em álcool, numa concentração superior a 95%. Nunca colocar mais de uma lâmina no mesmo recipiente contendo álcool. Esse álcool também ele pode ser desprezado após mais ou menos 15 minutos. A lâmina, uma vez seca, ela pode ser acondicionada ou encaminhada direto para o laboratório para ser analisada. Deve-se também observar a data de validade dos materiais de coleta, como espéculo, escovinha, as lâminas, a validade de esterilização das gases que, porventura, serão utilizados no processo. São aspectos a serem considerados para evitar que haja perda de material por contaminantes do ambiente. As condições de acondicionamento e transporte de lâminas até o laboratório também é um item extremamente importante que deve estar garantidas antes de realizar a coleta. Que condições de acondicionamento são essas? Caixas porta-lâminas limpas, adequadas ao transporte, que devem ser guardados em um local preferencialmente seco. O transporte de lâminas deve acontecer em pouco tempo, no menor tempo possível, e garantir a segurança dessas lâminas. Uma vez que lâminas quebradas ou lâminas mal fixadas com áreas de extenso dessecamento ou recoberto por contaminantes como fungo e etc., são consideradas insatisfatórias para análise. Condições do ambiente e segurança, também um item bastante importante a ser observado. Né? O ambiente deve estar limpo, bem iluminado, o foco deve estar à mão, a integridade da maca deve ser observada para não colocar em risco a saúde da paciente. Deixar à mão todos os EPIs, materiais e utensílios. Esse é um item que vai garantir que o processo da coleta não será interrompido. E também deve-se observar o acolhimento. Primeiro, garantir que a sala vai estar fechada durante todo o processo, para evitar que alguém do serviço que não esteja informado a respeito da coleta adentre a sala e prejudique a questão da privacidade da paciente. Não é? Uma conversa agradável, acolhedora, fazer com que a paciente sinta-se à vontade, tudo isso contribui para um processo de coleta eficaz. Uma outra pergunta muito frequente: que informações são importantes para o citologista no momento da leitura da lâmina? Vamos ao microscópio mais uma vez. Nesta imagem, você observa células escamosas intermediárias, íntegras, perfeitas. Não é? Observa também aqui uma célulazinha metaplásica e uma boa quantidade, um fragmento do epitélio que reveste a endocérvice, né? São células glandulares endocervicais, perfeitas. Uma imagem comum de se observar em pacientes jovens, em pacientes que estão em plena vida reprodutiva, no momento de coleta adequado. Né? Observamos também um fundo limpo, um pouco de muco, mas um fundo limpo, quase micro-organismos ou sinais de algum processo inflamatório. Imagine se essa imagem fosse observado no esfregaço de uma mulher no climatério avançado,
sem que essa mulher fizesse reposição hormonal. Seria estranho. Espera-se para uma mulher no climatério avançado um quadro celular típico da atrofia. Nesta imagem nós vemos um quadro de atrofia. Um predomínio de células parabasais, dispersos por todo o campo, no caso em questão estava também em todo o esfregaço, só que esta atrofia está associada também a um processo inflamatório. Um quadro que não seria de se estranhar numa paciente que está no climatério avançado. Agora imagine um quadro desse sendo encontrado em uma mulher de 25 anos, em plena vida reprodutiva. Um quadro como esse, numa pessoa jovem de 25 anos, representaria uma alteração hormonal acentuada. Então, eu destaco como muito importante relatar, primeiro, o motivo pelo qual a paciente está fazendo o exame. Se é por rastreamento ou se por acompanhamento. Ter em mente essa informação direciona o olhar do citologista. Também, extremamente importante o relato, as datas de última menstruação e coleta, para que o citologista possa se situar em que momento do ciclo menstrual a mulher se encontra e assim avaliar corretamente processos inflamatórios, observar alterações hormonais ou não, fazer as sugestões adequadas, se necessário. Informar também se a paciente já se encontra no climatério, na gestação ou em processo de lactação. Condições fisiológicas em que observamos uma alteração do epitélio predominante na lâmina. Também é importante observar a oforectomia bilateral, porque a ausência dos ovários explica alterações no padrão celular presente no esfregaço. Terapia de reposição hormonal também é extremamente importante informar, principalmente para mulheres que estão no climatério avançado, e o uso de fórmulas contraceptivas, porque eles também podem causar alterações no padrão celular dos esfregaços. É comum nós observarmos em pacientes com relato de histerectomia a presença de células do epitélio glandular. Mas isso somente se for uma histerectomia parcial, em que o colo do útero foi preservado. Em casos de histerectomia total, não se deve observar células glandulares, a menos que haja um processo indesejado acontecendo naquela região. Então, não somente informar histerectomia, mas informar se a histerectomia é total ou parcial. Informar ainda o uso do DIU, da radioterapia e o ano em que essa radioterapia foi realizada. Tanto em casos de uso de DIU como em casos de radioterapia, é comum observar na lâmina a presença de células bastante alteradas, que podem sugerir lesões pré-malignas ou até mesmo uma malignidade em curso. Havendo o relato do uso do DIU ou de um processo de radioterapia, essa avaliação será feita certamente com mais critério.
mais cuidado. E ainda informar as alterações observadas, aquilo que é visto no colo do útero ou que é relatado pela paciente. Né? Quanto às alterações que se pode observar, destaque para cor, textura e relevo. Nunca informar somente que há alteração, mas informar que alteração foi observada. Isso é extremamente importante. Informar ainda a presença de sangramento ou de secreções, porque, dependendo da causa, as secreções elas assumem cores, aspectos e odores diferentes. Gostaríamos de ressaltar mais uma vez a importância da fase pré-analítica para a qualidade do exame. E sugerimos que você veja todos os vídeos dessa série. Não só veja, como curta e se inscreva no nosso canal. Foi um prazer estar com você. Até o nosso próximo vídeo.